da nação alemã, mesmo com as dificuldades, nós, representantes da nação alemã, mesmo com as dificuldades, não nos cansaremos de colocar todos esses assuntos como a do meio ambiente e as suas importâncias em nossas agendas. E mesmo que essas reformas, por muito tempo, não tenham realmente progressos consideráveis, vamos continuar. Por isso, estaremos concentrando nossas forças para que tudo corra bem. Para finalizar, eu gostaria de pedir a alguns dos países que parassem com mesquinhagens e deixar claro que o mundo não gira apenas em torno de economia, e a não ser que vocês vão se alimentar de dinheiro daqui ao futuro. Obrigada a todos. França. Senhoras e senhores, a Assembleia Geral das Nações Unidas tem sido e deve ser cada vez mais um grande fórum de debate sobre os principais problemas que afligem a humanidade. Hoje foram abordados aqui questões que estão em grande destaque, na qual são essas: o Acordo de Paris para o Meio Ambiente, os refugiados e imigrantes e a saída do Reino Unido da União Europeia. Nós, representantes do povo francês, assim como cada representante dos demais países, nos posicionamos sobre cada assunto aqui abordado de forma consciente e buscando sempre manter a ética, o respeito e, sobretudo, a paz. Sabemos que é de grande importância a preservação do meio ambiente e que cada nação deve fazer a sua parte para que possamos juntos diminuir a poluição e evitar que consequências maiores possam ocorrer. Por isso, nos posicionamos a favor do Acordo de Paris. Com o aumento das crises e guerras em vários países, crescem também o número de refugiados em muitas nações. A falta de recursos humanitários levam a população a se deslocar de seus países em busca de uma vida digna. A França compreende que o aumento destes em nossa nação pode afetar diretamente a economia. Porém, aceitamos a entrada destes imigrantes, pois acreditamos que com uma condição de vida melhor a eles, estaremos respeitando o maior dos direitos humanos, o direito à vida. A respeito do Brexit, sabemos nós, assim como a maioria dos membros da União Europeia, que isso afeta fortemente a economia, prejudicando países. Achamos que é chegada a hora de acabar com a crise do Brexit. A União Europeia não pode ficar permanentemente esgotada pelos vai-e-vens da política interna britânica. Portanto, encerro o discurso deixando claro perante a todos aqui presentes que buscamos sempre o melhor para a população mundial e que nós, membros da ONU, temos uma importante missão: promover a paz mundial. Obrigada. Muito obrigado. Agora, França já chegou. China. Bom dia. Nos últimos anos, ousamos enfrentar os grandes desafios que representavam risco para o partido e os problemas destacados existentes dentro do nosso país. Retificamos o estilo do trabalho, tornamos rigorosa a disciplina e combatendo a corrupção, punindo os maus feitos com a determinação e o caráter persistente, de maneira que eliminamos os graves riscos potenciais dentro do partido e do Estado, renovando a atmosfera da vida política dentro dos partidos. Nos empenhamos em resolver problemas preeminentes do qual as nossas populações haviam reclamado mais fortemente e que representam maior ameaça à base da administração. Resistimos contra a corrupção com tolerância zero.
existindo imbalavelmente em esmagar as moscas. O ímpeto esmagador do combate da corrupção já se tornou e está se desenvolvendo solidamente. Temos de ter a consciência clara de que ainda existem muitas influências no nosso trabalho, bem como várias dificuldades e desafios. Entre eles, podemos ressaltar alguns problemas relacionados ao desequilíbrio e à insuficiência do desenvolvimento que ainda não foram resolvidos. A qualidade e desenvolvimento ainda não são altas. A capacidade de inovação ainda não é suficientemente forte. O nível da economia real precisa ser elevado e a responsabilidade pela proteção do ambiente ecológico exige um trabalho pesado e uma longa caminhada. Contudo, estamos preocupados procurando enfrentar estes outros desafios que estão por vir. Pedimos a compreensão da bancada com nossa situação, pois estamos em constante desenvolvimento político, econômico e sustentável. Obrigada. Muito obrigado. Agora a Rússia. É notável perceber que qualquer país almeja riquezas para a satisfação de suas necessidades. Porém, é indispensável afirmar que a maioria ainda continua negando suas condições de investimento para que o país ande buscando sempre inovações a fim de reconhecer suas devidas condições. Embora outros solos continuam depositando a qualquer custo suas esperanças de que, através da força de vontade e de seus méritos, o país se desenvolverá, trazendo as melhores condições de vida à sua população. A Rússia, apesar de ser uma superpotência, ela demonstra solidariedade a outros países, pois sabemos reconhecer que sem a ajuda deles no meio da comercialização, o país não seria tão importante quanto é hoje. Todos almejamos a paz mundial, mas será possível alcançá-la? Enquanto estamos aqui debatendo esses assuntos, tem país em estado decadente. Isso é ignóbil. Crianças morrendo de fome e doenças, vivendo na extrema pobreza. E para mudarmos o mundo, temos que começar a mudar isso. Tirarmos as vendas dos olhos e olharmos para os mais necessitados. Talvez, quando deixarmos de ser egoísta e pensar no próximo, só assim o mundo entraria em equilíbrio. Pode ser que não chegamos à paz perpétua nunca, mas o mais próximo que chegarmos disso será gratificante. Não caia em conversa de que somos terroristas. Queremos ser respeitados e não temidos. Sendo assim, tudo que um país espera e deseja para que a sua população e seus recursos financeiros sejam suficientes para suprir com suas inópias ou acrescentar fama é, além de tudo, a melhora da igualdade social, manter a paz e a segurança internacional, além de desenvolver relações amistosas entre as nações, realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Agradecemos a Rússia e agora com a palavra Reino Unido. Diante de tudo que foi debatido, nós do Reino Unido dizemos em nome do nosso país que apetecemos manter a paz, a união e a ausência de conflitos. Desejamos aqui deixar nosso auxílio a tudo que esteja associado à paz entre as nações. No entanto, nós priorizamos a vontade de nossa população acerca da independência financeira britânica, o Conselho desejando ou não, pois não somos subordinados a quitar dívidas de outros países e não ter nenhum retorno. Isso não nos traz nenhum benefício, pelo contrário. Por sermos a segunda maior potência econômica europeia,
Queremos nossa insubmissão e alforria diante de todas as condições impostas pela União Europeia que dificultam o crescimento do nosso país. Muito obrigada. Agradecemos ao Reino Unido e agora com a palavra a Bélgica. Bom dia a todos. Nosso país é um grande abrangente da diversidade cultural. Um país que preserva o meio ambiente e é uma das grandes potenciais mundiais no quesito da economia. Tanto que o PIB é um dos mais elevados do planeta. É também o maior reciclado de lixo da Europa, com taxas de reciclagem superiores a 50%, movimentando um mercado bilionário que rende a 1% do PIB no bloco europeu. Uma outra vantagem sobre esse país tão exótico é que a água é bastante tratada, com alcalina e tem muitos resíduos sólidos, o que a faz a própria para o consumo humano. Outro fator exemplar da Bélgica é a educação com taxas de alfabetização de 99%, tanto homens quanto mulheres. Quando se trata da migração, somos um país bastante organizador. Não permitimos qualquer cidadão em nosso país para não afetar nossa economia e coesão social, pois queremos assegurar nossa população belga e trazer um futuro promissor ao nosso país. E comprometemos ao que se refere a benefícios da ONU. Obrigada a todos. Meu país, junto com o povo polonês, se compromete a cumprir todos os acordos do Tratado de Paris, comprometendo-nos até 2025 diminuir a queima de carvão mineral em nossas residências industriais, ajudando a reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera, assim contribuindo a limitar o aquecimento da Terra até 2 graus Celsius. A Polônia mostra a potências europeias no suicídio multiculturalista, que se defende da soberania de uma nação. Admiro a coragem do país e do nosso povo em preservar seus valores, sua cultura e sua tradição sem medo de se enfrentar a hipocrisia asquerosa politicamente correta. A Polônia sobrevivera ao mar de lama que a Europa se afundou com a política de portas abertas sem controle para a entrada de imigrantes no Ocidente. Admiramos o Reino Unido que com sua coragem quer sair da União Europeia. Desejamos um futuro próspero de paz. Obrigada a todos. Agradecemos a Polônia e com a palavra Costa do Marfim. Bom dia a todos. O objetivo geral da ONU foi de estimular os debates e o intercâmbio de experiências sobre o problema e as condições de emergência de cada país. A ONU, de maneira específica, deverá permitir o melhor entendimento e uma avaliação compartilhada dos problemas e condições emergenciais abordados, a identificação e a promoção de ferramentas e de métodos de análise, planejamento e avaliação desse processo de emergência. O Plano Nacional Fome Zero, para pôr fim na insegurança alimentar da ação até 2025, no país, 12,8% de nossa população ainda vive sem saber se terá a quantidade suficiente de comida na mesa. Elaboramos uma estratégia de investir no Programa Mundial de Alimentos, que ajudará nas refeições das escolas e no fortalecimento do setor agrícola. Reconhecendo os impactos adversos duradouros que esses materiais perigosos podem ter sobre águas e os solos. Não há preocupação real para a segurança alimentar e para a saúde das futuras gerações.
O que queremos é atenção direta para a Costa do Marfim, para que criem medidas eficazes para oferecer o direito à saúde, como tratamento médico gratuito ao longo do prazo. Obrigada a todos. Agradecemos a Costa do Marfim e agora com a palavra Guiné Equatorial. Em nome do nosso país, Guiné Equatorial, aqui venho discursar que, nestes mais de 70 anos, a ONU continuou representando a esperança e a possibilidade de um mundo mais justo. Um mundo de paz e prosperidade. Um mundo em que ninguém tenha que sujeitar-se à discriminação, à opressão, à miséria. Em que os padrões de produção e consumo sejam compatíveis com o bem-estar das gerações presentes e futuras. Aqui reunidos, venho pedir melhorias na saúde, onde 1/4 de nossas crianças não são vacinadas. Peço também pela pobreza, cerca de 75%. O medo pela violência e pelos direitos humanos, que pelo regime autoritário da nossa Guiné Equatorial tem como um dos piores registros de direitos humanos do mundo. 40% de nossas crianças não frequentam a escola. Digo também que menos da metade da população tem acesso à água potável e 20% das crianças morrem antes de completar os seus 5 anos de idade, devido a esse problema de escassez hídrica. Peço também a cooperação para que em nosso país e em nosso continente haja parcerias para o nosso desenvolvimento. Aqui haveremos de tornar nações mais unidas em nome de nossos cidadãos, de nosso país, da dignidade de nossos cidadãos, de nosso planeta. Muito obrigada. Agradecemos a Guiné Equatorial e agora com a palavra o Haiti. Bom dia. Tenho o prazer de cumprimentar todos os representantes que aqui estão e dizer que temos um interesse em comum, defender a integridade dessa ordem, servindo as causas maiores da humanidade. Gostaria de dizer que, assim como todos os outros países, temos pontos negativos e positivos. Nosso país está em segundo lugar no percentual de imigrantes devido ao padrão de vida que oferecemos e às grandes oportunidades de empregos. Permitimos a entrada de trabalhadores do Sudeste Asiático e da Índia para postos de trabalho e estamos aprimorando programas em defesa do trabalhador e dos direitos humanos. A saída da Grã-Bretanha da União Europeia tem seu lado negativo, mas vai resultar em uma economia de 12 bilhões e 900 mil libras, poderão deixar o caminho livre para a alteração da política de portas abertas e terão mais liberdade e autonomia para negociar novos acordos. Sobre a crise na Venezuela, que aqui não foi discutido devido ao tempo, podemos dizer que é o resultado do fracasso do projeto político chavista. E para que essa crise acabe, é preciso que haja uma negociação ou uma intervenção internacional. Após a Guerra do Golfo, ainda permanecem em nosso país os vestígios da invasão feita pelo Iraque e da poluição provocada pelos derramamentos de petróleo. Devido a isso e à construção de represas na Turquia e à mudança climática, estamos plantando mais de 315 mil árvores. Além de contribuirmos para o desenvolvimento sustentável, evitamos tempestades de areia. Contudo, demonstramos capacidade de recuperação, retomando boas condições socioeconômicas e estabelecemos vínculos fortes com o Japão, Estados Unidos e a União Europeia. Hoje, somos um dos países mais ricos do mundo, com uma economia que cresce consideravelmente e fazemos o melhor pelo Kuwait. Os membros dessa Assembleia Geral sabem que têm e terão sempre um firme aliado da cooperação entre as nações. Muito obrigada. Agradecemos ao Kuwait e agora com a palavra República Dominicana.
Bom dia. É uma honra estar aqui representando o povo e o governo da República Dominicana. Venho encarecidamente pedir aos demais países que estão nessa bancada o apoio para um desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é a luta contra a pobreza, desigualdade e diversos fatores que afetam a vida de bilhões de homens e mulheres. Esses problemas já fazem parte da agenda de nosso país e adotamos entusiasticamente sua adoção em escala global. Obrigado. Agradecemos à República Dominicana e agora com a palavra, África do Sul. Bom dia! Hoje, através da nossa presença aqui e das celebrações que têm lugar em outras partes do nosso país e do mundo, conferimos glória à esperança e à liberdade recém-conquistada, da experiência de um extraordinário desastre humano que durou demais. Deve nascer uma sociedade da qual toda a humanidade se orgulhará. Os nossos comportamentos diários como sul-africanos comuns devem produzir uma realidade sul-africana que reforce a crença da humanidade na justiça, fortaleça a sua confiança na nobreza da alma humana e alente as nossas esperanças de uma vida gloriosa para todos. Devemos tudo a isso, a nossos povos e aos povos do mundo, hoje aqui também representados. Agradecemos a todos os nossos distintos convidados internacionais por terem vindo tomar posse, juntamente com o nosso povo, daquilo que é, afinal, uma vitória comum pela justiça, pela paz e pela dignidade humana. Obrigada. Agradecemos a África do Sul e agora com a palavra, Indonésia. Bom, primeiramente, bom dia a todos. E como representante oficial da Indonésia, eu gostaria de agradecer a presença de todos e lembrar que estamos de acordo com a paz mundial, que todas as nossas diferenças, dificuldades em relações fiquem no passado e que possamos ver somente o além. Que a natureza seja respeitada, acima de tudo, principalmente, e que os humanos sejam tratados dignamente e que, acima de tudo, nenhum país possa ser afetado. Todos os assuntos poderiam ser resolvidos se fizéssemos ações conjuntas e os países mais desenvolvidos apoiassem e cumprissem seus deveres e se concretizassem de que, mesmo com as diferenças, somos todos iguais e queremos apenas a paz. Aliás, a palavra união não está à toa no nome da União. Obrigada, gente. Agradecemos, portanto, a Indonésia e agora com a palavra, Peru. Bom dia. Ninguém é a favor da guerra, mas existe e sempre existirão, a menos que todos os países entrem em consenso. Parece ser fácil, mas tudo isso envolve questões econômicas, geopolítica, poderes impuros. É claro que a democracia é um livre comércio, mas muitos países não são flexíveis. Para isso, de fato, que se torne realidade, possam viver em paz um com os outros, faria sentido popular o ditado brasileiro. Pare de olhar para o próprio umbigo. Assim pensaria como um todo, buscando em conta que é mais do que relação de poder no planeta de uma maneira que afeta todos nós. Portanto, enquanto existem seres humanos de disputa de poder, haverá guerra a todo momento. Obrigada. Agradecemos ao Peru e agora com a palavra, Estados Unidos. Lindo! Vai lá, Cocão! Vai lá comer! Oxalá, oxalá! Bom dia, pessoal, primeiramente.
Eu agradeço a presença de cada um nessa bancada, a presença de cada um representando o seu país também aí. Eu queria informar que vocês vão mudar o mundo. Nós estamos discutindo, mas são vocês, a população, que tem que fazer, tem que aflorar isso que nós estamos discutindo hoje no meio de vocês. Nós não podemos tomar o controle de um país e opinar por toda a população, nós temos que ouvir principalmente vocês. Agradeço por cada país aqui expressar sua opinião, mesmo que às vezes não pensando nos outros, mas é importante expressar sua opinião sempre. E em relação aos temas abordados, eu acho que ficou bem claro a nossa posição sobre os temas. Nós não precisamos sucumbir a outros países para fazer aflorar nossa opinião. Nós não precisamos nos deixar levar, independente da gravidade do assunto. Nós temos que manter nossa opinião sempre, manter nosso argumento sempre e não deixar outro país governar o nosso. Muito obrigado, senhores. Agradecemos então a todos os países. Agora com o discurso final. Meus caros, durante o milênio, vocês puderam chegar bem mais perto do fascinante mundo da política internacional. Não apenas como meros observadores, mas executores efetivos cujo fruto do trabalho refletirá mundialmente. Emaranharam-se na complexidade dos temas globais, emergindo às vezes com soluções criativas, às vezes de mãos vazias, atordoados pela intricada trama de interesse e consequências. Ganharam experiência como oradores, negociadores e especialmente como cidadãos. Aprenderam com cada minuto, seja através das discussões políticas, seja com as interações humanas, tão ou até mesmo ainda mais importantes que os lobbies e negociatas. Nenhuma fração desta experiência inesquecível seria possível sem o árduo labor de dois grupos diametralmente opostos, mas inexoravelmente complementares. O primeiro, os membros da organização. Segundo, os delegados. Não citarei ninguém nominalmente, pois ao fazer isto, eu correria o risco de esquecer uma só pessoa. E isto seria mais que um colapso. Seria, sim, um pecado mortal. Porque todos os verdadeiramente se dedicaram ao mini-ONU. São engrenagens fundamentais para que esta máquina funcione. Os amigos voluntários, nossos músculos, nossos braços e pernas, que em sua humildade a servir a todos, sabem que nada é mais recompensador que o trabalho bem executado. Porém, saibam que se pudesse, eu agradeceria a todos pessoalmente. Aos que estão aqui pela primeira vez, pela coragem de tentar algo novo. Aos que retornaram, pela oportunidade que vocês nos dão de saber que estamos trilhando o caminho correto. Um mundo onde a política não é iniquidada, mas sim meio legítimo. Um mundo onde o valor da força é sempre sobrepujado pela força dos valores. Declaro, portanto, encerrado o mini-ONU. Obrigado a todos.